O igualitarismo woke não funciona. Mesmo que muitos movimentos tentem criar uma igualdade absoluta entre os seres humanos, isso não existe. Existem diferenças de um ser humano para outro ser humano, de uma pessoa para pessoa, de um indivíduo para outro indivíduo. Nós somos diferentes. Então, naturalmente, mesmo que as pessoas tentem igualar por questão discriminatória, até mesmo da nossa vontade, das preferências, como você prefere A a B, você está discriminando, você está dizendo que A é melhor do que B, não tem como preferir A e B ao mesmo tempo, no mesmo momento. É sempre necessário que nós discriminemos entre alternativas, ou seja, que nós discriminemos entre pessoas também acontecerá. Então não é possível que aconteça um igualitarismo. Mesmo que as pessoas tentem ou defendam isso, não é possível porque não é natural não é da ideologia, não é da natureza humana ao igualitarismo. Não tem como isso funcionar porque não é baseado na realidade. A realidade naturalmente tende a uma hierarquia de valores, assim como uma hierarquia de pessoas. Só que existe dois tipos de hierarquia que você pode conseguir formar. Existe uma hierarquia natural, uma hierarquia de livre mercado e uma hierarquia estatal. Existe uma hierarquia moral e existe uma hierarquia gerada por valores próprios, egoístas, princípios e ideias gerados da sua própria cabeça. Na ideia de livre mercado, as pessoas que melhor satisfazem as necessidades das outras são as que alcançam o topo, aquelas que sobem na hierarquia. Enquanto que numa sociedade mais estatista, uma sociedade onde é conseguida a hierarquia por meio do governo, são os de cima que dominam. Assim como Jesus Cristo disse para os cristãos, olha, não são os maiores que governarão entre vocês, mas o menor será o maior. E o menor, no livre mercado, se torna o maior, porque aquele que serve mais é o que se torna o maior acima dos outros, porque ele consegue status, riqueza, por causa que ele está servindo às necessidades das outras pessoas, ele está atendendo às demandas das outras pessoas. Mas isso não acontece se for feito através do Estado, do governo. Existe também outra alternativa, que é se você seguir de acordo com o bem-estar objetivo, você está sim servindo as outras pessoas. Isso só pode ser alcançado, como eu disse, como é bem-estar objetivo, isso é alcançado quando você serve as outras pessoas. Quando você passa leis em funções do bem-estar, você está servindo as outras pessoas. Mas isso não acontece se você passa leis por princípios próprios de acordo com o Estado, porque você se sentiu ofendido ou não por uma coisa que foi dita por outra pessoa, por uma discriminação feita por outra pessoa. Igualdade natural não existe. Na natureza do ser humano existem hierarquias, diferenças de comportamentos e no capitalismo isso é dado meritocraticamente, enquanto que no estatismo, na ideia de que o governo deve escolher quem são os melhores ou não, isso é simplesmente arbitrário, é dado pela condição que o governo desejar, qual classe ele deseja, que é a melhor, qual classe, que ele escolhe qual que seria a melhor entre as pessoas. Ele escolhe uma determinada classe para privilegiar. E esse é o ponto que eu chego. Igualitarismo não é desenvolvido pelos movimentos de forma espontânea. São pequenas pessoas que querem tomar o poder, formar uma elite. Porque como não é natural, como naturalmente existe diferença das pessoas, mesmo entre os igualitaristas, vai haver entre pessoas que vão estar em um ponto maior e uma pessoa que vai estar em um ponto menor da hierarquia. E as pessoas que estão num ponto maior é que se beneficiam dos movimentos igualitários. Eles criam esses movimentos, são essas pessoas que criam esses movimentos, e o objetivo deles de criar esses movimentos é justamente para conseguir o poder sobre essas pessoas. E quando eles conseguem o poder, eles tentam cada vez mais aumentar o seu poder, eles oferecem várias leis em favor desses movimentos, mas tudo com o objetivo de quê? De aumentar cada vez mais seus poderes, sua riqueza, e quando eles aumentam esse poder, eles também tiram, eles se revoltam, não que eles se revoltem, mas eles agem contrário aos seus próprios movimentos criados, porque essas pessoas são como idiotas úteis, elas servem à causa daquele cara. Qual a causa dele? O poder dele. Quando elas não são mais necessárias, ele se livra delas. E é isso que acontece com todos os movimentos igualitários. Eles começam por criar uma luta de classe entre pessoas que são de classes diferentes, vamos dizer assim, de pessoas,
e com essas classes diferentes, eles criam conflitos entre essas classes que não existem diferenças naturais de hierarquia entre aquele que serve mais e aquele que serve menos, e aí eles, ao criar esses conflitos de classe, essas pessoas seletas geram poder em cima dessas que participam do movimento, que são as idiotas úteis, e depois que elas servem esse movimento, elas são desprezadas e jogadas de escanteio na situação, enquanto que aquelas outras que criaram o movimento mantêm o poder delas. Então é isso que eu quero dizer, que existem certas pessoas que criam movimentos igualitários, essas pessoas ganham poder sobre as outras que participam desses movimentos igualitários, e essas pessoas que ganham esse poder estão criando esses movimentos para isso. Elas não acreditam em igualitarismo, elas acreditam no poder que elas podem ganhar. E a ideologia woke, que é a ideologia de igualitarismo entre o ser humano, simplesmente não funciona. Por que não funciona? Porque ela não é baseada na natureza humana. A natureza humana é baseada em hierarquia, naturais, baseada em aqueles que servem mais, ganham maior poder. Se você lutar pelo igualitarismo, pode ter certeza, teve alguém que criou esse movimento, teve alguém por trás desse movimento que está atrás somente de poder.